vida, tá bom? Eu vou falar, antes de a gente entrar no livro de Eclesiastes, eu gosto de brincar que Eclesiastes é um momento chato, de Salomão, né? E Eclesiastes mostra tudo de uma alma de um chato. Então, um dia que eu estava dando Eclesiastes também, em uma aula de um seminário de estudo bíblico, não sei, eu perguntei para as pessoas o que elas achavam de um chato. Como identificar um chato? Você pode me ajudar aí? Como a gente identifica um chato? Antes de eu entrar em Eclesiastes. Aí alguém disse assim para mim, eu anotei as coisas aqui, tá? Ó, um chato nunca perde o seu tempo, ele perde dos outros. O chato não sabe o que fazer do seu tempo, por isso ele usa o nosso. O chato só não ronca quando ele dorme sozinho. Vamos lá. Geralmente os chatos começam dizendo, fica chato dizer isso, mas... ai. Vamos lá. Toda pessoa tem seu dia de chato, mas o chato é todo dia, ok? Como é que se identifica um chato, gente? Me ajuda aí. Vamos lá. O chato sempre te catuca, sabe? Chama a sua atenção te metendo o dedo. Vamos continuar aqui, ó. Chato é o cara que vai com você na rua, mas para de 2 em 2 metros, porque não sabe conversar andando. Você conhece alguém assim? Vai andando com você, aí você está conversando, mas quando ele vai conversar, ele tem que te parar para olhar para conversar com você, porque o chato não consegue falar andando. Ai. Quem é o chato, gente? Chato é aquele que conta tudo tintim por tintim e depois disso ainda entra em detalhes. Ai. E por último, gente, para me entrar, porque hoje é a palavra, né? Chato é aquele cara que você fala, passa lá em casa, e ele vai mesmo. Você fala... Hein, André Vitor? Você fala assim, só de educação, passa lá em casa, e o chato vai mesmo. Ai. Esses aí são alguns sintomas do chato, tá, gente? Então, gente, olha, Salomão estava no momento chato da vida dele, ok? pra gente interpretar, tá bom? Vamos para Provérbios capítulo 3. E mais uma vez eu esqueci a minha Bíblia. Eu tenho que ir atrás da minha Bíblia, tá? Desculpa, eu volto já, porque não tem ninguém para me ajudar aqui. Amor. Gente, esse é o problema de não ter produção, vai? A Bíblia aqui, tinha esquecido. Esse é o problema de você não ter ajuda, ok? Ninguém me ajuda. Os filhos sumiram, a esposa sumiu, todo mundo sumiu, eu tive que buscar a Bíblia. Vamos para Eclesiastes capítulo 3, vamos junto, Eclesiastes capítulo 3. Não perde, abre a Bíblia lá. A Alda está dizendo, mais chato é quem convida a pessoa para ir em casa e acha ruim quando a pessoa vai. A
a Mone está dizendo, pastor, o senhor é chato, toda vez o senhor esquece a Bíblia. É verdade, eu esqueci a Bíblia de novo, que coisa, né? Vamos para frente, Eclesiastes 3. Vamos juntos? Vamos lá. Começa assim. Vamos lá. Para tudo há uma ocasião certa. Ou seja, há tempo para todas as coisas. Vamos lá. Há tempo para todas as coisas debaixo do propósito do céu. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Começa assim, tá bom? E olha o que diz. Vamos para frente. Ele diz que para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há um tempo. Para cada propósito debaixo do céu há um momento. E ele começa a dizer aqui, gente, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, primeiro ele diz, olha, há um tempo para tudo. Por isso, cuidado com a arrogância da vida. Porque há tempo de nascer e há tempo de morrer. E ele continua dizendo, olha lá, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, cuidado com a precipitação na vida. Primeiro, cuidado com a arrogância, porque todo mundo, inevitavelmente, um dia morre. Segundo, cuidado com a precipitação. Por quê? Porque há tempo de plantar e há tempo de colher. Nessa observação desse homem já envelhecido, ele entende que, inevitavelmente, irreversivelmente, a gente vai acabar colhendo o que a gente plantou na existência humana. Sendo boas sementes, nós colheremos bons frutos. E a gente precisa compreender na existência humana que a semente, ela pode ser escolhida. A semente, você escolhe se vai plantar ou não, mas você não escolhe se vai colher. A colheita é obrigatória, né? E ele diz aqui, há tempo de plantar e colher, ou seja, cuidado com a precipitação na vida. Depois ele diz, há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Qual o problema aí que ele está vendo? Cuidado com a ira momentânea, né? Porque na ira momentânea a gente derruba tudo. Mas entenda, se você derrubar tudo, depois você vai ter que construir de novo. Porque há tempo para derrubar, mas depois você vai ter que construir. Há tempo de matar, mas depois você vai ter que curar. Se você matar alguém com a sua palavra, se você quiser viver com aquela pessoa, você vai ter que curar. Então ele diz, cuidado com a ira momentânea. E ele continua dizendo, há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de dançar. E o que ele continua dizendo, ele diz, cuidado com os estados emocionais insistentes na vida. Vamos lá. Gente, a gente pode chorar. Você pode ter uma dor de cotovelo por causa de um relacionamento que acabou. Você pode sofrer alguns dias por causa de a traição do amigo. Mas a Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de parar de chorar. Existem pessoas que estão completamente estacionadas no seu tempo de dor. Parece que de alguma maneira eles enraizaram num ambiente que era só passagem. Eles consolidaram, construíram fundamentos em algo que era apenas para passar, era apenas um tempo de reflexão da dor, um tempo de interiorização do sofrimento, e tem gente que se conecta completamente a essa dor. Então ele está dizendo aqui que há tempo de rir e há tempo de chorar. Então, se você hoje está chorando, se lembre que vai chegar o tempo de rir. Ele diz, há o tempo de prantear e há um tempo de dançar. Se você está pranteando hoje, diga, entenda que vai chegar o seu tempo de dançar. Ele está dizendo disso, é um velho, um homem velho, que olha para a vida e entende, olha, a vida é assim, existem tempos designados para todas as coisas. E ele diz assim, há tempo de abraçar e há tempo de não se abraçar, né? O tempo que nós estamos vivendo hoje, tempo de procurar e tempo de desistir. Em outras palavras, ele está dizendo, ó, cuidado com as suas carências,
Porque às vezes a sua carência, ela pode te escravizar a um tempo de abraçar quando já é um tempo de deixar de abraçar. Por causa de carência, muita gente permanece em relacionamentos que são profundamente destruidores. Por causa de carências, pessoas insistem em ser feridas continuamente. E há um tempo, eu não estou falando de casamento, ok? Casamento tem que ser tratado de outra maneira. Eu estou dizendo de relacionamentos interpessoais, de amizade, de namoros e até de noivado. Existem pessoas que insistem em abraçar pessoas que já era tempo de se afastar de abraçar. E ele disse que tem tempo para abraçar, mas de repente chegou o tempo de afastar de abraçar. Existem tempo para procurar, ele está dizendo, mas tem tempos de desistir. Quem sabe é tempo de desistir na sua vida. Tempo de desistir de algumas pessoas. E deixar que elas cresçam em outro ambiente, cresçam com outras pessoas. Cuidado para insistir. Eu fiz um vídeo hoje e eu vou soltar amanhã. É um vídeo muito forte, tá? Eu vou soltar no meu feed amanhã do Instagram, que fala sobre isso. Que fala que Jesus fazia milagres e ele era rejeitado pelos milagres. Eu falo que existem pessoas que, por mais que você tente, elas nunca vão receber o bem que você quer fazer. Então, para essas pessoas, às vezes, é tempo de se afastar de abraçar. Para essas pessoas, às vezes é tempo de espalhar, de estar longe. E ele continua dizendo, né? Ele continua dizendo aqui, há tempo de guardar e há tempo de lançar fora. Você está comigo aí? Nós estamos no capítulo 3, viu? Ele está dizendo, há tempo de guardar e há tempo de lançar fora. Cuidado com a avareza. Tem tempo de guardar, tem tempo de lançar fora, tem tempo de gastar. E ele diz isso. Se você apenas ficar no tempo de guardar, você pode perder muitas coisas belas na vida, deixar de usar oportunidades poderosas, deixar de fazer coisas incríveis, em portas que Deus abriu para você, porque há tempo para guardar, mas há tempo também de gastar, a Bíblia diz. Olha o que ele diz, há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Cuidado com as precipitações. Às vezes você quer rasgar coisas, quer rasgar um emprego, quer rasgar uma empresa, você quer rasgar, eu não aguento mais isso. A Bíblia está dizendo que há tempo de rasgar, mas tem tempo de costurar. Há tempo de calar e há tempo de falar. Cuidado com a necessidade de ser ouvido. O velho Salomão repete isso constantemente. Às vezes o seu desejo de ser ouvido é tão grande, mesmo quando você não tem nada para falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Há tempo de lutar e tempo de viver em paz. E ele termina dizendo, cuidado com a idolatria da comodidade. Eu quero dizer algo para você, que talvez você nunca tenha ouvido. Ou se ouviu, eu quero consolidar isso dentro de você. Tem pessoas que idolatram tanto a comodidade e a paz, que deixam de confrontar coisas que estão debaixo do tapete. E essas coisas vão chegar ao seu tempo, onde elas vão pedir seu lugar na sua vida. Tudo aquilo que você não trata, inevitavelmente virá de uma maneira mais forte em outro momento na sua vida. Na vida, não dá para evitar aquilo que tem que ser mudado. Na vida, eu estou sempre dizendo algo. E tudo aquilo que eu permito está autorizado por mim a existir. Se eu não quero confrontar, eu estou permitindo, eu estou autorizando aquilo a existir. Não pense que por você não tratar um assunto, ele vai perder a força. Não pense que você esquecer de uma situação, ela vai deixar de estar ali. A Bíblia diz ali, há tempo de lutar e há tempo de viver em paz. Cuidado. De repente não é hora de uma paz em alguma área da sua vida, é a hora de guerra. É hora de transformação, é hora de mudança, mas você idolatra tanto conforto,
Você está tão atrás da autossatisfação, você quer se sentir bem, você não quer entrar em situações difíceis, você não quer entrar em bola dividida, você apenas quer viver uma vida completamente leve. Ouça, você está fugindo do inevitável, e o inevitável vai te encontrar, e vai te encontrar de uma forma mais forte. Toda vez que eu procrastino uma situação, ela se torna mais difícil dia após dia de ser resolvida. Essa é uma realidade, essa é uma verdade fundamental da existência humana. Tudo que está à sua mão, faça segundo a sua força. Resolva suas crises, resolva os seus dramas, resolva suas latências, resolva seus problemas interiores, resolva suas imoralidades, resolva os seus relacionamentos, resolva aquilo que precisa ser resolvido de uma vez por toda na sua vida. Não cubra aquilo que tem que ser tratado. E é isso que ele está falando, que há tempo para paz, mas enquanto não for resolvido as coisas, ainda continua o tempo para a guerra. Tá bom? E aí termina essa parte do tempo de Eclesiastes capítulo 3, né? E entra no verso 9. Se você pode caminhar comigo aí no verso 9 agora. Olha o que ele diz: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Você lembra que ele está meio sarcástico, ele está meio árido, ele está meio sombrio, ele está debaixo de um espírito ácido. Aí ele diz: que ganha o trabalhador com todo o seu trabalho? Tendo vista o fardo que Deus impôs aos homens. Ele acha que, nesse momento da vida dele, ele acha que o trabalho é um fardo. E o trabalho não é um fardo. O trabalho é uma experiência humana de produção. É como a minha vida pode gerar subprodutos visíveis e invisíveis, repercussões para a humanidade e para mim mesmo. O trabalho é um ambiente que eu me satisfaço. E quando eu encontro um propósito divino no trabalho, ele é uma fonte de tremenda alegria. Mas esse homem está ácido. E cuidado, se você está encarando o seu trabalho dessa forma, como um peso sobre você, de repente você está nesse ambiente de Eclesiastes, você está com a sua alma em Eclesiastes, você está com um coração ácido. E ele está dizendo, vamos lá, verso 11, você está comigo, verso 11, olha o que ele diz. E haveria um desânimo, um desejo de morte e um sentido de falta de propósito, se Deus não houvesse colocado a eternidade no coração do homem. E é isso que ele chega à conclusão aqui, né? Ele diz, ele fez tudo a seu tempo, Deus fez tudo a seu tempo, e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim ele não consegue compreender interiormente o que Deus fez. Então ele diz, olha, apesar de todo trabalho ser fadiga, de todo trabalho ser cansaço, ser peso, Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que o trabalho não é canseira, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração, porque nós podemos nós podemos executar um propósito divino com a nossa existência, e esse propósito pode ter repercussões eternas, não apenas aqui, nesse planeta, mas para sempre. E ele diz, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe algo dentro de nós que clama por Deus, e o velho Salomão, depois de perceber a existência do homem, a vida do homem, ele sabe que existe algo que pula do coração para a vida eterna. Em Salmo 42, o salmista diz, como suspira a corça pela corrente d'água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É inexplicável quando a alma do homem encontra Deus em oração, na palavra, num ambiente de meditação, num ambiente de súplica. Quando nós encontramos a Deus, nós entendemos que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Essa aspiração do homem é um choque do ser finito, mas que tem uma consciência espiritual infinita. É a aspiração do homem. Essa consciência de Deus é
parte da natureza, e toda a supressão desse desejo pelo infinito faz com que nós sejamos apenas mais um animal na terra, que apenas vive para autossatisfação e para satisfação dos seus desejos mais intrínsecos, das coisas mais carnais, das coisas mais fortes, que estão apenas alojadas nos sentidos do homem. E é isso que ele está dizendo: existe algo que clama por Deus, é inexplicável, mas clama por Deus. E ele continua aqui no verso 12, né? O verso 12, se você está caminhando comigo, vamos lá. Eu descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. O que ele está dizendo? O que nós podemos fazer nesse mundo caótico, o velho Salomão, ele entende, é praticar o bem. E esse bem vai nos trazer alegria. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, o apóstolo Paulo diz: não desanime de fazer o bem. Não desanime. E em 2 Tessalonicenses 3:13 diz assim: e vós, irmãos, não vos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ele está dizendo, quanto ao homem, o melhor é fazer o bem. Encontre um bem para fazer, encontre alguém para fazer bem, encontre pessoas que necessitam para fazer bem, e esse bem vai transformar, vai mudar a sua vida, vai mudar você de uma maneira poderosa. As nossas possibilidades são ilimitadas quando nós fazemos bem. No verso 13, olha só o que ele diz aqui no verso 13: eu descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ou seja, enxergar a vida como um presente de Deus. Ele está ranzinza, mas ele está começando a achar o caminho. Eu quero que você perceba isso no livro de Eclesiastes, que ele começa a achar o caminho dele. Ele diz assim: olha, eu quero enxergar a vida como um presente de Deus. Olha no verso 14 que ele diz: eu sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então ele está dizendo assim: Deus faz e permanece, não nós. E em anos nem seremos lembrados. Ele está falando desse sentido que, se nós trabalharmos para o que Deus vai fazer na terra, nós ligaremos o nosso nome ao nome do Senhor, para que sejamos lembrados para sempre, a nossa obra permaneça. Que coisa linda! Ele diz no verso 15: Deus é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Gente, a partir do verso 16, eu queria que você está comigo? Está comigo aí? A partir do verso 16, ele começa a falar sobre as opressões que o homem irá passar na vida. Óbvio, ele está nesse momento, né? Nesse momento ácido, e ele vai dizer: ó, eu vou falar de todas as opressões que o homem vai viver na vida. E são opressões reais, ok? Nós precisamos de aprender como sair dessas opressões, mas são opressões reais. No capítulo 3, no verso 16, olha o que ele fala aí: olha, descobri que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, e no lugar da retidão havia impiedade. E eu fiquei pensando: o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aí, ele vai falar do verso 16 ao verso 20, que existe uma opressão no mundo, uma opressão de injustiça. E ele vai falar sobre essa injustiça no mundo. Mas ele diz que Deus vai julgar, no verso 17, ele diz que Deus vai julgar toda a injustiça. Que toda a injustiça da vida é finita. E que de algum modo Deus irá julgar, e no final quem paga é o devedor. Mesmo o velho Salomão, ele interpreta a vida e ele enxerga que no final da vida a justiça será feita, e o que nós plantarmos na terra, nós certamente colheremos na terra. Ele está falando sobre isso. E ele não fala isso, essa opressão que irá passar na vida do homem. Primeiro é a opressão da injustiça.
Nós no Brasil que reclamamos tanto da injustiça, né? Na injustiça nas cortes desse país, na injustiça nos lugares de poderes, a injustiça, ele está dizendo que essa injustiça vai ser visitada por Deus, e nós precisamos ter fé nisso. Segundo ponto, ele fala das opressões que o homem passará na vida, ele fala da opressão na vida, no capítulo 1, no verso 1 a 3, olha o que ele diz: de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do céu. Ele diz, ele está falando de opressão. Eu vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Olha, olha a falta de otimismo desse homem. Ele diz assim, mais felizes são os mortos, porque os vivos ainda têm que viver. Por quê? Porque ele fala de outra opressão. Existe opressão na vida. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Ele diz assim, porque o homem tem que chorar. Claro que nós vamos chorar. Jesus disse, há lágrimas. Mas Jesus para um enterro, um velório, uma procissão de velório de uma viúva que enterrava o seu último filho, lá em Naim. E Jesus olha para aquela mulher e diz, não chores mais. Jesus diz, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O problema de Salomão aqui é que ele não está olhando para a redenção, e a redenção é Jesus Cristo. Ele não consegue enxergar, mas ele sabe que é opressão na vida. A opressão da injustiça, muitas vezes, você se sentiu injustiçado, você sabe o que é essa opressão. A opressão na vida de um peso existencial, da lágrima dos oprimidos, ele está falando dessa opressão. E há uma opressão na vida que ele fala do capítulo, no verso 4 do verso 6. Vamos ler juntos aqui? Olha, eu descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. Ele diz, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida, melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de esforço. Ele fala de outra opressão na vida, e é uma opressão muito presente, a opressão da competição. Olha o que ele diz, eu descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição. Competição é o que, gente? É interação entre indivíduos da mesma espécie e que disputam algo. Competição é isso, é a disputa por algo, né? O homem, a gente começa na existência humana com a competição, né? Você venceu milhões, você é um espermatozoide que venceu uma competição enorme. As espécies vegetais, elas disputam pela luminosidade, você vê uma competição. Os animais lutam, quando a gente vê aqueles canais, Discovery Channel e você vê o Geographic Video, você vê que animais disputam pelo alimento, pelo território, pela luminosidade, eles disputam pela fêmea. O ser humano disputa por emprego, disputa por homem, por mulher, ele disputa por tudo. E ele diz que essa competição é um peso, é uma opressão na vida da pessoa. Gente, competitividade reside no pior exercício que a alma do homem pode ter, o exercício da comparação. É o pior exercício que a gente pode ter, é se comparar a outra pessoa. Lá em Filipenses 2:3, o apóstolo Paulo diz, nada façais por rivalidade ou por vaidade, mas humildemente considere outros superiores a si. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que toda competição, ela vai trazer um desgosto, porque se você vence essa, alguém vai vencer a outra. Se você acha que é mais rico que esse, alguém é mais rico que você. Se você acha que você é mais belo que essa pessoa, existe uma pessoa mais bela que você. Sabe, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 9 e 24, se você puder anotar esse texto, depois ler, eu vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios 9 e 24, é impressionante para definir competição. Olha o que ele diz, os que correm no estádio apenas ganham uma coroa corruptível. Ele diz, vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, eles apenas querem ganhar o prêmio. E ele diz,
corram de tal modo que vocês alcancem um prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra no ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e eu me faço escravo para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu não compito com ninguém, eu esmurro o meu corpo, eu compito com mim mesmo. Eu compito com o ideal que Deus colocou a respeito de mim. Essa é a minha competição. O meu alvo supremo é o Fabrício que está diante de Deus, o Fabrício perfeito, aquele Fabrício que pensa as coisas do alto, e eu compito com ele, eu quero ser parecido com ele, é esmurrar o meu próprio corpo. O seu alvo não é querer ser como ninguém, o seu alvo é querer ser o você que está diante do Pai. Você sabe quando Moisés sobe ao Monte Sinai, e Deus chama ele bem pertinho, Deus diz assim, quando você descer, você faz tudo conforme o projeto que eu te mostrei no monte. Aí o tabernáculo, ele mostrou tudo para Moisés, o tabernáculo mostrou no monte. Aí quando Moisés desceu, Moisés fez conforme ele tinha visto. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos subir o monte do Senhor e conhecer o homem e a mulher que nós devemos ser, descer o monte e começar a fazer igual ao projeto que ele nos mostrou no monte. Eu só posso competir com mim mesmo, eu não compito com ninguém. E ele fala que competir com alguém, ele fala que a comparação é uma opressão, é uma opressão. A outra opressão que ele vê nos homens está aí no verso 7 e 8. Vamos para o verso 7 e 8 comigo? Olha o que ele diz aí. Gente, ó, no final eu vou responder algumas perguntas, se quiser fazer lá, tá? Eu vou caminhando para terminar aqui e a gente vai responder perguntas. Versos 7 e 8. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Ele trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam na sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? Ou por que razão eu deixo de me divertir? Isso também é um absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Ele diz que a outra opressão da vida do homem é a opressão da obsessão. Obsessão. Tem gente obcecado por coisas que nem sabe por quê. Tem gente obcecado por coisas que não vai viver o resultado dessas coisas. Gente, a obsessão não se indaga, a obsessão ela não se contraria, a obsessão ela não pensa, a obsessão ela tem apenas uma direção, e a direção da obsessão é satisfazer a própria paixão e as próprias convicções que se construíram por simplesmente desejar algo. Desejar algo. A Bíblia fala que homens desejaram. Um dos filhos de Davi ficou obcecado pela outra filha de Davi, e ele foi e estuprou a filha, e depois que estuprou, ele sentiu nojo, porque isso é obsessão. Obsessão é algo que você quer tanto, e quando você consegue, você perde o prazer. Tem gente que às vezes obceca por um relacionamento, e depois que você conhecer essa pessoa, você vai perder completamente o encanto. Tem gente que obceca por um emprego, obceca por um bem material, depois que tem, vai comparar aquela outra opressão, vai comparar o outro e vai perder, porque obsessão, a única obsessão que a gente tem que ter é a obsessão de conhecer o Senhor mais a mais e de parecer com Jesus mais e mais. Gente, a partir aqui do capítulo 9, do capítulo 4, verso 9, Salomão dá as duas soluções para a opressão da vida. Para as opressões, nós falamos das opressões da vida. E no verso 9, olha o que ele diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Olha o que ele diz, porque maior recompensa do trabalho de duas pessoas. Ele começa a falar sobre a recompensa, sobre as duas soluções para a opressão do homem. A primeira solução são relacionamentos fortes. Ele diz é melhor serem dois do que um, porque tem maior recompensa o seu trabalho.
Ele diz: é melhor serem dois do que um, porque um levanta o outro. É melhor serem dois do que um, porque se um dormir, o outro aquentará. Ele diz: é melhor serem dois do que um, porque se tentarem prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma das soluções para a opressão da vida são relacionamentos fortes. Construa relacionamentos fortes para você vencer as opressões da vida. Amizades fortes e poderosas vão aliviar sua caminhada. Amizades fortes e poderosas vão ser uma revelação divina da vontade de Deus na sua vida. A Bíblia diz: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. A Bíblia diz que como ferro afia o outro ferro, assim um amigo afia o outro amigo. E a gente cresce quando a gente tem pessoas que nós temos intimidade, confiança, em quem nós nos doamos e nós recebemos uma doação em troca. Primeiro, solução para a opressão, relacionamento forte. Segunda solução para a opressão, no capítulo 5 aí, temor do Senhor. O capítulo 5 é o capítulo do temor do Senhor. Olha o que ele diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Em outras versões, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício e nem sabe que estão fazendo mal. Em outras versões ele tá dizendo: não faça votos precipitados. Ele está dizendo: santifique o nome do Senhor na sua vida. Quando você entrar na presença do Senhor. Olha no verso 4, ele diz: quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam o Senhor quando não cumprem os seus votos. Ele diz: você sabe que com a solução para as opressões da vida é temer a Deus, é temer, é tratar as coisas de Deus com reverência, com equidade. É você entrar. Tem gente que não teme mais ao Senhor, que trata as coisas de Deus como se fossem comuns, não tem prazer de honrar o santuário, de honrar a casa do Senhor, de honrar as coisas de Deus. E essas pessoas, as opressões da vida serão maiores para aqueles que perderam o temor e não tratam as coisas de Deus com temor. A gente precisa, sabe, gente que fica falando o nome em vão de Jesus Cristo. Essa turma que o tempo todo fica dizendo o sangue de Jesus tem poder, para coisas que só para brincar. Desculpa, mas eu estou falando algo que é importante a gente saber. A gente precisa de tratar as coisas sagradas como sagradas. A gente precisa as coisas que são do alto, do Senhor, precisam ser tratadas, não comumente, mas são coisas santificadas, são coisas do Senhor. Gente, agora eu vou passar aí uns 15 minutos respondendo perguntas, tá? Se você puder fazer perguntas, faz lá, ok? Já faça a pergunta, só tenho 4 perguntas aqui. Qualquer pergunta que você quiser fazer, eu vou estar respondendo nesse momento, tá bom? Vamos lá para frente. A Fabiana: Eclesiastes, pastor, kkkk, falou os provérbios, sim. Gente, olha, aquele monte de provérbios do chato que eu falei no início da live, aquilo foi as pessoas que me mandaram, viu? Aquilo não é subproduto da minha imaginação não, porque nem eu tenho criatividade para aquilo, tá bom? Vamos lá para frente. Eita, não estou conseguindo. Vamos aqui. Fazem perguntas lá, gente, vamos lá. O que é fazer um voto? A Cecília Vinhas: o que é fazer um voto? O voto é assim, uma promessa que você faz a Deus a respeito de uma bênção que você quer receber. Basicamente isso é um voto, tá? É um voto. Você diz, se lembra quando Jacó fez um voto? Ele diz assim: Senhor, eu estou indo para uma terra distante, e se o Senhor me abençoar em tudo, eu vou dar o dízimo de tudo que eu ganhar. Então aquilo é um voto. Ele prometeu algo a Deus. Você sabe quando você diz assim: Senhor, Pai amado, se você me abençoar nesse trabalho, Deus, eu vou me entregar à tua obra mais. Isso é um voto. Toda vez que você promete a Deus algo, quando você pede um favor a Deus, é um voto. E a Bíblia diz que é melhor você
não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Se você fizer um voto e não cumprir, você está debaixo de uma condenação daquele voto que você fez, tá bom? Vamos para frente. Pastor, vamos lá, Gonçalves, Anice, Salomão perdeu o temor do Senhor? Perdeu, durante um tempo da vida ele perdeu, e depois Eclesiastes não é fruto de um tempo sem temor de Salomão, ok? Ele tinha perdido antes, ele volta para Deus. Eclesiastes é fruto de um tempo ácido, depois dele passar esse tempo no mundo, vamos falar assim, desviado, é que ele começa a escrever Eclesiastes, que a palavra Eclesiastes significa o pregador, ou seja, eu passei pelo pior, eu deixei a Deus e agora estou contando o meu testemunho, o pregador, é isso que Eclesiastes significa. Vamos lá para frente. Pastor, como ter a sabedoria e não tocar nesse sentimento de amarguras que soberanamente eu preciso de ler o resto. Eu não estou entendendo aqui. Vamos lá. Pastor, como ter a sabedoria e não tocar nesse sentimento de amargura que soberanamente, acho que Salomão viveu? Minha querida, é você manter o temor do Senhor. O temor do Senhor nos afasta da amargura. Amar a Deus, temer a Deus, viver para Deus, viver para os outros, vai colocar você no caudeloso rio da satisfação, vai fazer você desembocar no mar da graciosidade de Deus, e você vai manter sempre vivendo a partir da graça e para a graça. Você vai receber e você vai doar, você vai ser algo vivo em Deus, e aí você, temendo ao Senhor, então você não vai perder a sua sabedoria. Vamos lá, pastor, eu estou errada em não querer conviver com alguém que me fez mal, eu já perdoei. Vamos lá, se essa pessoa é seu marido, é uma outra forma de avaliação, porque Deus odeia o divórcio. Então o divórcio é para apenas alguns pontos. Eu não queria falar nesse assunto agora porque ia me tomar uma live inteira, mas eu vou fazer uma live sobre divórcio, tá? Hoje um monte de gente me pediu sobre isso, eu vou falar. Mas eu estou errada em não querer conviver com alguém que me fez mal. Se é uma amizade, você pode perdoar e não precisa conviver com essa pessoa, porque uma coisa é perdoar e a outra coisa é ganhar confiança. Depois que a pessoa quebrou a confiança, ela vai ter que reconquistar. Aí se você vai dar a essa pessoa a oportunidade de reconquistar ou não, depende de algumas contingências, depende até da vontade dessa pessoa de pagar o preço novamente pela sua confiança, tá bom? Vamos lá para frente. Pastor, eu estava errada em não querer conviver. Eu acho que foi a mesma pergunta que eu coloquei aqui. Vamos lá. A Cleide. Que momento Deus apareceu para Salomão? Foi na sua juventude, logo após do seu pai morrer, logo após dele estar construindo o templo. Deus apareceu para ele, porque ele fez o templo do Senhor. Deus ficou tão feliz. Você sabe que Deus não pediu o templo foi ideia de Davi, porque Deus não habita em templos, mas Davi quis fazer algo para Deus, e quando Salomão concluiu, e ele trabalhou para concluir, fez com tanta excelência, que Deus o visitou, ele fez um sacrifício ao Senhor, são mais de 1000 sacrifícios, e Deus o visitou e perguntou o que ele queria, e ele disse que ele queria sabedoria para reger o seu povo, e Deus deu para ele sabedoria, riqueza, prosperidade, deu tudo mais. Então foi aí que Deus apareceu a Salomão, tá? Vamos lá, vamos para frente. Pastor, eu não sabia que a amizade era algo tão precioso para Deus. Aonde meditar mais? Olha, a amizade é algo divino. Para você ter uma ideia, Jesus disse para você, para mim: não vos chamo mais de servos, pois os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos. Abraão foi chamado amigo de Deus, amigo. Assim,
Amizade é um resplandecer da graça. Amizade é uma manifestação do amor de Deus. Eu tinha agora 2 amigos aqui na minha mesa antes de eu começar a live. E é a celebração, é a multiplicação do favor. Quem tem muito amigo tem muito favor de Deus. Quem tem muito amigo tem muita graça de Deus. A Bíblia diz que quem busca o isolamento, lá em Provérbios, busca os seus próprios interesses, em cova profunda vai cair. Isolamento não é santidade. Isolamento, essas pessoas dizem, eu já fui machucado demais. Elas não são boas. Essas pessoas, elas estão buscando seus próprios interesses, porque a amizade é sacrificial. Ela tem a ver com o que Deus faz na nossa vida. Por isso é tão importante ter amigos. Quanto maior número de amigos você tiver, mais favorecido por Deus você será. Quanto mais você cuidar das suas amizades e elas serem profundas, mais existem caminhos de Deus te alcançar com a bênção dele, porque Deus vai despertar o amor das pessoas que você as ama, e Deus vai fazer com que você seja abençoado pelas amizades que você cultivou, tá bom? Eu poderia falar muito sobre amizade. Amizade é algo poderoso. Vamos aqui para frente aqui. Luana: pastor, quando você é solteiro e faz um voto, mas seu pai te desaprova, eu assim não tenho não sei o que você vai fazer desse voto, assim. Eu sempre digo uma coisa: a honra ela não é negociável, mas a obediência é, né? A obediência, você obedece apenas às leis que elas coadunam com a lei de Deus, mas você honra. Então você que vai ter que achar esse equilíbrio, mas porque eu não sei aonde, em que está esse seu voto. Então você pense sempre assim: obediência é algo negociável, mas honra é inegociável. Então eu preciso de obedecer a Deus mais do que os homens, conforme você se lembra do que Pedro e João disseram para os saduceus, que eram liderança, que tinha autoridade. Eles disseram: é melhor obedecer a Deus do que os homens, mas ao mesmo tempo preciso de honrar ao pai e à mãe, e você vai ter que pedir a Deus para coadunar essas duas coisas, a fim que saia uma harmonia dessas duas coisas, tá bom? Vamos para frente. Vamos lá. Pastor, o senhor pode explicar melhor o cordão de 3 dobras? Obrigado. A gente usa muito cordão de 3 dobras para falar de casamento, e ali aquele texto não fala só de casamento, fala de relacionamento em geral, né? Fala de amizades, também serve para casamento, mas relacionamento. O cordão é só uma expressão, tá, gente? A gente brinca que o terceiro, brinca não, a gente usa essa figura que a terceira dobra é Deus, mas existe uma expressão em Israel. Inclusive eu já li um livro sobre cultura judaica que fala dessa expressão. Diz que o cordão de 3 dobras não se quebra, ou seja, quando você junta vários cordões, eles não se quebram. Está dizendo, o texto, na verdade, a interpretação é essa. Está dizendo que à medida que você consolida mais pessoas na sua vida, inclusive Deus, vai ser mais difícil quebrar a sua existência com um grupo de amizades e relacionamentos consolidados. Tá bom? Vamos lá para frente. Como saber o tempo de cada coisa? Que pergunta desafiadora, hein, amiga? Isso não é fácil não, a Jamile. O tempo é a coadunação. O tempo certo é a convergência do quê? Quando a oportunidade chega na preparação e esses dois desembocam na capacidade que eu tenho de ministrar aquele dom, chegou o tempo. Olha só, a preparação, eu estou me preparando para algo, encontra a oportunidade e esses dois desembocam de uma forma que eu posso servir isso que eu sou ou eu me tornei para mais pessoas possíveis. É o tempo, o tempo, eu estou me preparando para algo muito tempo e de repente uma oportunidade chega junto, chegou o tempo. Esse é o tempo para cada coisa. Vamos lá? Vamos lá.
O Espírito Santo fala o que fazer para ouvir o Espírito Santo. Vamos lá. Você precisa primeiro valorizar, alimentar sua parte espiritual. Se você, por exemplo, alimenta a sua carne, se você, por exemplo, vamos lá, se você vê filmes pornográficos, está alimentando a sua carne. Se você vê o tempo todo, fica ouvindo coisas obscenas, você está alimentando a sua carne. Quem é que está se fortalecendo dentro de você? A carne. Se você alimenta o espírito, aí o que acontece? Cada vez mais as sugestões são mais vistas. Quando a pessoa, por exemplo, eu não estou querendo me gabar, nem nada, em nome de Jesus, eu quero só explicar uma coisa. Quando você tem uma mente saudável, porque você não está vendo essas coisas, alguém pode chegar perto de você e te cantar na sua cara, que você não percebe. Por quê? Porque você não consegue ouvir a malignidade. A Bíblia diz que todas as coisas são boas para os bons, todas as coisas são santas para os santos. E o que você fez? Você não alimentou a sua carne. Quando você não alimentou a sua carne, você não ouve as coisas da carne. Agora, da mesma forma, quando você alimenta o Espírito, você lê a Bíblia, você ouve mensagem, você adora a Deus, ouve adoração, pensa sobre a adoração no carro, pensa no que está sendo tocado, o seu espírito cresce, ele começa a se fortalecer. Então você vai perceber aos poucos que você vai ter ouvido para o mundo espiritual, para as coisas do Espírito, e daqui a pouco você está ouvindo com clareza o Espírito Santo. É assim que você faz para ouvir o Espírito Santo, se dedicando às coisas do Espírito, tá bom? Criando sensibilidade. Vamos lá. Para frente. Para frente. Pastor, em meio à pandemia, me sinto abençoada por receber a melhor notícia, que é ser mãe. Parabéns, querida. Deus abençoe, viu? Tudo de bom para vocês. Eu quero pedir vocês para fazerem as frases pequenas, porque o Instagram não continua e eu não consigo saber o que vocês estão perguntando de fato, tá bom? Por isso tem que formular as perguntas mais rápidas. Vamos lá. Quando a gente consegue um dinheiro e promete a Deus 10% do valor que você queria ganhar, eu não estou entendendo a pergunta. Se você faz um voto a Deus, entendi. O dízimo, ele não é um voto, o dízimo é um mandamento, né? É a parte que é devida a Deus. Vamos lá, só para você entender esse princípio profundamente, tá? Deus colocou o homem no Éden e ele disse: de todas as árvores comereis, mas de uma não comerás, ou seja, essa é a minha parte. Aí Deus fez o homem, disse: olha, vocês vão ter muitos filhos, mas ele disse: mas o primogênito vai ser meu. Aí Deus vai e constrói todas as nações da terra. Ele diz: de todas as nações, vocês terão todas as nações, mas Israel será a minha porção individual. Aí vai, e Deus vai, dentro de Israel, ele diz: olha, vocês vão ter todas as tribos, mas uma tribo será minha. A tribo de Levi vai ser minha. Aí Deus vai e faz 7 dias, mas ele diz assim: dentro dos 7 dias, um dia é meu. E eu posso continuar caminhando com você por toda a Bíblia. Tudo que Deus dá a você, existe algo dele. É a forma como ele prova a sua fidelidade, e é a semente que ele toma para de novo ele produzir o bem e revigorar e regenerar o bem de Deus na sua vida. Agora você pode fazer um voto com Deus, ok? Voto é voto. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou ofertar isso, eu vou dar isso para os pobres, eu vou fazer. Isso é voto. O dízimo é mandamento, o dízimo é a porção do Senhor. Vamos para frente. Elma Costa: ei, querida, os casamentos de Salomão foram alianças políticas ou prazeres da carne e vaidade? Tudo junto, tá bom? Primeiro, o que Salomão fazia? Ele casava porque ele queria fazer uma aliança, por exemplo, com os fenícios. Aí o rei fenício dava a filha dele,
Aí depois ele casava com a etíope, porque queria manter lá o sul da África. Ele casava com uma filha de Faraó, porque ele queria fazer uma aliança com o Egito. Mas também ele casava porque um puxa-saco da corte, que tinha uma filha muito bonita, e dizia, eu vou dar de presente ao rei a minha filha. E ele se casava porque ele estava numa festa bebendo, e ele via uma mulher bonita e dizia, olha, essa mulher vai ser minha. Eram inúmeras razões. Por isso ele se corrompeu com as dezenas de mulheres dele, tá bom? Por isso ele se corrompeu. A última pergunta aqui, que pena que não dá para falar todas. Vamos lá. Grandes ensinamentos, pastor. Lives, culto maravilhoso, o tempo e o plano de Deus não dá para ler o resto, mas obrigado. Deus abençoe você. Amanhã a gente volta com Eclesiastes. Eu quero dar cada vez mais tempo para as nossas perguntas. Eu acho que a gente vai crescer muito aqui perguntando, e a fim de que muitas dúvidas sejam desfeitas, né? Mas também eu tenho a oportunidade de me conectar a algo que você está pensando, para cada vez ser mais preciso naquilo que Deus está me dando aqui para vocês. Deus abençoe, um beijo no coração, o sonho do justo para você, em nome de Jesus.